A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui na nossa igreja virtual, @avivamento24AD. Eu me chamo Eduardo e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada ela é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, número, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e cores. Tempo, quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores de fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para a atividade de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. O nosso trabalho é com essas 3 fórmulas porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades espirituais, que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada, em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, versículo 15, e veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual @avivamento24AD, de ministrar 24 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 24 rebanhos, dos verdadeiros adoradores do Senhor Deus e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus, para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Pois nos verdadeiros ministérios do nosso Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos e interesses, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram sorteios. Os livros de Atos, capítulo 1, no versículo 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias, capítulo 10, com foco no versículo 34, Neemias, capítulo 11, no versículo 1 e versículo 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também o convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa nossa igreja virtual, @avivamento24AD, escolhendo um número de 1 a 24, pois além de estarem recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo uma oração, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo seu nome e que você é membro da igreja @avivamento24AD. E diga qual número de rebanho de 1 a 24 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta, espalha, e o reino dividido não prospera. Mateus capítulo 12. E saiba que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 40 ofertas com o prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais, para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas.
Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus, o Cristo, de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo, nesse momento podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo uma pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus ou Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus capítulo 12, nos versículos 25 e 30 a 32, Lucas capítulo 5, nos versículos 14, Lucas capítulo 6, nos versículos 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, nos versículos 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live e em outras redes sociais. Você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus ou Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalho, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Gratidão pela presença de cada um de vocês. Vamos aqui dar início às nossas orações, que diz assim: Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a Tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a Tua paz, a Tua graça e a Tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco, nessa live da Tua Igreja Virtual, @avivamento24AD. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser muitíssimos abençoados. E em um nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos estar aqui fazendo uma oração para poder estar apresentando as minhas mãos ao nosso Senhor Deus e ao Espírito Santo, que diz assim: Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 24 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 24 rebanhos dos verdadeiros adoradores do Senhor Deus o Todo-Poderoso. Também peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra que é viva, é vida, é espírito e vivifica cada vida alcançada nessa live. É o que eu peço e já lhe agradeço, em um nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos estar aqui fazendo mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. Esse espírito vai ter que sair. Em nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Vamos aqui à oração para dar início ao sorteio dos rebanhos dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Jesus o Cristo. Oração de número 10. Vamos aqui na oração de número 10, que diz assim:
nosso amado Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, eu peço ao Senhor para enviar o teu Santo, o Espírito Santo, para nos ajudar nessa caminhada e que possamos vencer esses espíritos do mal e ter bom ânimo e que prevaleça o teu, o Espírito Santo, em nossas vidas. Em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar início ao sorteio dos rebanhos dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Jesus o Cristo. Então, escolha o seu número de 1 a 24 para você poder fazer parte desse rebanho. Vamos aqui. Hoje estaremos sorteando os rebanhos de número ímpar, mas você que faz parte do rebanho de número par também sairá com uma palavra para a sua meditação. Então, vamos aqui ao primeiro rebanho. Rebanho de número 19, ímpar, e rebanho de número 20, par. Rebanho de número 19, ímpar, e de número 20, par. Vamos estar aqui meditando no livro de Livro de Salmos, 150 capítulos. Livro de Salmos contém 150 capítulos. Salmos capítulo 119, mas somente nos versículos 65 a 72. Salmos 119, versículo 65 a 72. Vamos aqui. Glórias ao nosso Senhor Deus. Salmos 119. Nos versículos 65 a 72. Mas lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu vou ler apenas 3 versículos. E é necessário que vocês venham interagir com a palavra do nosso Senhor Deus, para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, para a sua presença. Lendo todo o capítulo, seja onde vocês estiverem. E no capítulo 119 diz assim: considerações sobre a lei de Deus. Vou ler aqui o versículo 65, 66 e 67, que diz assim: fizestes bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. Ensina-me o bom senso e o conhecimento, pois criei nos teus mandamentos. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora tenho guardado a tua palavra. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 13, ímpar, e rebanho de número 14, par. Rebanho de número 13, ímpar, e de número 14, par, vão estar aqui meditando no livro de Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de Sofonias, 3 capítulos. Livro de Sofonias contém 3 capítulos. Sofonias, capítulo 2. Sofonias, capítulo 2. Vamos aqui. Que diz, contém 15 versículos. Que diz assim: juízos do nosso Senhor Deus sobre os filisteus. Nos versículos 4, 5 e 6 diz assim: porque Gaza será desamparada e Ascalon assolada. Asdod, ao meio-dia, será espiada, e Ecrom será desarraigada. Ai dos habitantes da costa do mar, a nação dos quereteus, a palavra do Senhor será contra vós, ó Canaã, terra dos filisteus, e eu vos destruirei, até que não haja morador. A costa do mar será de pastos, e cabanas para os pastores, e currais para os rebanhos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Rebanho de número 23, ímpar, e rebanho de número 24, par. Rebanho de número 23 e de número 24 vão estar aqui meditando no livro de
Livro de 2 Samuel, 24 capítulos. 2 Samuel, 24 capítulos. Capítulo 21 do livro de 2 Samuel. Capítulo 21 do livro de 2 Samuel contém 22 versículos, que diz assim: fome em Israel, nos versículos 1, 2 e 3. E houve nos dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos, e Davi consultou ao Senhor, que lhe disse: é por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Então chamou o rei aos gibeonitas e lhe falou: ora, os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do restante dos amoreus, e os filhos de Israel lhe tinha jurado, porém Saul, no seu zelo a causa dos filhos de Israel e de Judá, procurou feri-los. Disse, pois, Davi aos gibeonitas: que queres que eu vos faça, e que satisfação vos darei, para que abençoes a herança do Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 7, ímpar, e rebanho de número 8, par. Rebanho de número 7, ímpar, e de número 8, par. Vamos estar aqui meditando no livro de Tito, 3 capítulos. Livro de Tito contém 3 capítulos. Vamos aqui no livro de Tito. Tito, capítulo 1. Tito, capítulo 1, contém 16 versículos, que diz assim: combater os falsos mestres, nos versículos 12, 13 e 14. Um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro, portanto, repreende-os severamente, para que sejam sãos na fé, não dando ouvidos a fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Rebanho de número 5, ímpar, e rebanho de número 6, par. Rebanho de número 5, ímpar, e de número 6, par. Saiu o livro de Ezequiel, 48 capítulos. Livro de Ezequiel, 48 capítulos. Capítulo 20 do livro de Ezequiel, para os rebanhos de número 5 e rebanho de número 6 meditarem. Ezequiel, capítulo 20. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 20 contém 49 versículos, que diz assim, fala sobre a parábola do fogo no bosque. Nos versículos 45, 46 e 48. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, dirige o teu rosto para o caminho do sul, derrama as tuas palavras contra o sul, e profetiza contra o bosque do campo do sul. E verás toda a carne que eu, o Senhor, acendi, não se apagará. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 1, ímpar, e rebanho de número 2, par. Rebanho de número 1, ímpar, e rebanho de número 2, par. Vamos estar aqui meditando no livro de Filemão, contém apenas um capítulo. Livro de Filemão, que contém apenas um capítulo. Um capítulo. Filemão, um capítulo.
contém 25 versículos, que diz assim: o carinho do apóstolo Paulo por Filemon, nos versículos 3, 4 e 5. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus o Cristo. Graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, ouvindo do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus o Cristo, para com todos os santos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Irei agora sortear uma das mais de 40 ofertas que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando, em que nós estamos oferecendo dinheiro, e não pedindo, mas sim oferecendo, para quem provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errado ou mentindo. E isso é para que todos vocês vejam a nossa sinceridade, transparência e profundidade do conhecimento e entendimento que é superior ao conhecimento que nós temos sobre as Escrituras Sagradas. Mas lembrando que para participar basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Vamos aqui ao sorteio da oferta. A oferta de número 3. Vamos aqui na oferta de número 3. Glórias ao nosso Senhor Deus, que diz assim: em nossa terceira oferta estamos afirmando que tem 2 atividades que não se podem fazer em um culto de adoração em espírito e em verdade ao Senhor Deus, como está escrito em João 4, do 21 a 26. Afirmamos que você não vai a um culto para assistir, porque você deve fazer um culto, receber, pedir, ser curado, ser liberto, proteger seus bens materiais, prosperar, ter entretenimento, piadas com a palavra do Senhor Deus. Cuidado, isso é blasfêmia. Para ter alegria, porque você já vai com a alegria. João capítulo 15. Nem para orar ou fazer oração. E se você provar na Bíblia Sagrada que essas 12 atividades podem ser feitas em um culto de adoração ao Senhor Deus e nos disser quais são as outras 12 atividades que devem ser feitas com base na Bíblia Sagrada, vai receber 3 milhões de reais de oferta em dinheiro. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio de mais uma oração para tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal. Ele vai ter que sair em nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. A oração de número 7. Vamos aqui na oração de número 7, que diz assim: Santíssimo Senhor Jesus o Cristo, peço ao Senhor para expulsar todo espírito do mal da vida dos seus verdadeiros adoradores e que haja sua alegria possa encher e transbordar nos corações dos que o buscarem e o adorarem em espírito e em verdade. É o que eu peço e já lhe agradeço, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluias, e o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade ao sorteio dos rebanhos dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, para que você venha fazer parte do culto de avivamento em espírito e em verdade ao Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos aqui ao sorteio da continuidade, rebanho. Rebanho de número 11, ímpar, e rebanho de número 12, par. Rebanho de número 11, ímpar, e de número 12, par. Vão estar aqui meditando no livro de Apocalipse, 22 capítulos. Livro de Apocalipse contém 22 capítulos. Capítulo 1 do livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 1, contém 20 versículos, que diz assim: a visão de Cristo. Nos versículos 9, 10 e 11, diz assim: eu, João, também sou vosso irmão e companheiro na aflição, no reino e na perseverança de Jesus o Cristo. Estava na ilha chamada Patmos,
por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus o Cristo. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: O que vês? Escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia e Éfeso, a Esmina, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 3, ímpar, e rebanho de número 4, par. Rebanho de número 3, ímpar, e rebanho de número 4, par. Vão estar aqui meditando no livro de Juízes, 21 capítulos. Livro de Juízes, 21 capítulos. Capítulo 15 do livro de Juízes para os rebanhos de número 3 e rebanho de número 4 meditarem. Mas lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu estou lendo apenas 3 versículos e é necessário que vocês venham interagir com a palavra do Senhor Deus para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença. Lendo todo o capítulo, seja onde vocês estiverem. Capítulo 15 contém 20 versículos, que diz assim: Sansão mata 1000 homens, nos versículos 16, 17 e 18. Então disse Sansão com uma queixada de jumento, montões sobre montões, com uma queixada de jumento, feria 1000 homens. E aconteceu que, acabando ele de falar, lançou a queixada da sua mão e chamou aquele lugar Ramate-Lei. E como tivesse grande sede, clamou ao Senhor e disse: Pela mão do teu servo tu deste esta grande salvação. Morrerei eu, pois agora de sede, e cairei na mão destes incircuncisos? Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 9, ímpar, e rebanho de número 10, par. Rebanho de número 9, ímpar, e rebanho de número 10, par. Vão estar aqui meditando no livro de Lucas, contém 24 capítulos. Livro de Lucas, 24 capítulos. Lucas, capítulo 21. Para os rebanhos de número 9 e rebanho de número 10 meditarem. Vamos aqui no livro de Lucas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Lucas, capítulo 21. Contém 38 versículos. Que diz assim: como devemos estar vigilantes. Diz assim no versículo 36, 37 e 38. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. E de dia ensinava no templo, e à noite, saindo, ficava no monte chamado das Oliveiras. E todo o povo ia ter com ele ao templo, de manhã cedo, para o ouvir. Glórias a nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 17, ímpar, e rebanho de número 18, par. Rebanho de número 17, ímpar, e rebanho de número 18, par. Vão meditar aqui no livro de 2 Timóteo, 4 capítulos. O livro de 2 Timóteo contém 4 capítulos. Capítulo 2 do livro de 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 2, contém 26 versículos, que diz assim: encorajamento e conselhos. Diz assim nos versículos 15, 16 e 17. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade, mas evita os falatórios,
profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 21, ímpar, e rebanho de número 22, par. Rebanho de número 21, ímpar, e rebanho de número 22, par. Vamos estar aqui meditando no livro de Colossenses, 4 capítulos. Colossenses, 4 capítulos. Capítulo 3 do livro de Colossenses. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Agradeço imensamente a presença de cada um de vocês nessa live para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Colossenses capítulo 3 contém 25 versículos, que diz assim: instruções para uma vida santa, nos versículos 11, 12 e 13, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revestir-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último número de rebanho, dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Jesus o Cristo. Rebanho de número 15, ímpar, e rebanho de número 16, par. Rebanho de número 15, ímpar, e rebanho de número 16, par. Vou estar aqui meditando no livro de Ruth, 4 capítulos. Ruth, 4 capítulos. Capítulo 2 do livro de Ruth. Vamos aqui, Ruth, capítulo 2. Contém 23 versículos, que diz assim: Ruth respiga os campos de Boaz, nos versículos 5, 6 e 7. Depois perguntou Boaz a seu moço, que estava posto sobre os segadores: de quem é esta moça? E respondeu o moço, que estava posto sobre os segadores, e disse: esta é a moça moabita, que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Disse-me ela: deixa-me colher espiga e ajuntá-las entre os feixes, atrás dos segadores. Assim ele veio, e desde pela manhã está aqui até agora, a não ser um pouco que esteve sentada em casa. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio de mais uma oferta que nossas igrejas e canais estão apresentando. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Vamos aqui à oferta. A oferta de número 50. Vamos aqui na oferta de número 50. Que diz assim: muita atenção nessa proposta de 120 milhões de reais que nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros estão oferecendo com base em nossas mais de 40 ofertas, em que o prêmio somado ultrapassa os 730 milhões de reais. Nossa proposta é para que quem for examinado por nós, mediante 12 de nossas mais de 40 ofertas que estamos apresentando há mais de um ano em todas as redes sociais através de diversos canais, essas 12 serão sorteadas dentre as mais de 40 e se suas atitudes e atividades não forem condenadas em nenhuma única dessas 12 ofertas sorteadas para você, você vai receber o prêmio de 120 milhões de reais em dinheiro.
A proposta é de 120 milhões de reais, mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E anuncie essa mensagem de número 11 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Vamos aqui ao sorteio de mais uma oração. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Vamos aqui à oração de número 13. Oração de número 13, que diz assim: Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que pela autoridade que me foi dada, em o nome santo do nosso Senhor Jesus o Cristo, sai agora toda a obra do mal, sai dessa vida, sai dessa residência, sai dessa empresa e sai desse comércio, e sai desse veículo, sai agora toda a obra maligna de medo, dúvida e ansiedade, e que prevaleça as abundâncias do Senhor Jesus o Cristo, e todo o espírito do mal, e a sua obra caia por terra, em o nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluias, e meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade aos sorteios dos livros da Bíblia Sagrada. E não se esqueçam de escolher o número de 1 a 24, que no final dessa nossa live, o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração, através de um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação. Vamos aqui ao sorteio. Livro de Zacarias, 14 capítulos. Livro de Zacarias, 14 capítulos. Capítulo 4 do livro de Zacarias. Glórias ao nosso Senhor Deus. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu estou lendo apenas 3 versículos. E é necessário que vocês venham interagir com a palavra do Senhor Deus, para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença. Lendo todo o capítulo, seja onde vocês estiverem. E lembrando que eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvessem manipulações de sentimentos e interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. E em Provérbios 16, 33 está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Zacarias capítulo 4 contém 14 versículos que diz assim: o castiçal de ouro e as 2 oliveiras. Nos versículos 12, 13 e 14. E respondendo-lhes outra vez, disse: que são aqueles 2 ramos de oliveiras que estão junto aos 2 tubos de ouro, e que vedes de si azeites dourados. E ele me falou, dizendo: não sabes tu o que é isto? E eu disse: não, Senhor meu. Então ele disse: estes são os 2 ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Não deixem de escolher o número de 1 a 24, que no final dessa nossa live, o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração. Livro de Naum, 3 capítulos. Naum, 3 capítulos. Capítulo 1 do livro de Naum. Vamos aqui no livro de Naum, capítulo 1. Contém 15 versículos, que fala assim: a vingança de Deus contra seus inimigos. Nos versículos 9, 10 e 11. Que pensas vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo, não se levantará por 2 vezes a angústia, porque ainda que eles se entrelacem como os espinhos e se saturem de vinho como bêbados, serão inteiramente consumidos como palha seca. De ti saiu
um que maquinou mal contra o Senhor, um conselheiro vil. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Jeremias, 52 capítulos. Livro de Jeremias contém 52 capítulos. Jeremias, capítulo 44. Vamos aqui no livro de Jeremias, capítulo 44. Jeremias, capítulo 44, glórias ao nosso Senhor Deus, contém 30 versículos, que diz assim: o Egito como sinal. Nos versículos 26, 27 e 28 diz assim: portanto, ouvi a palavra do Senhor todo o Judá, que habitais na terra do Egito. Eis que eu juro pelo meu grande nome, diz o Senhor, que nunca mais será pronunciado o meu nome pela boca de nenhum homem de Judá, em toda a terra do Egito, dizendo: vive o Senhor Jeová, eis que velarei sobre eles para mal, e não para bem, e serão consumidos todos os homens de Judá que estão na terra do Egito, pela espada e pela fome, até que de todos se acabem. E os que escaparem da espada voltarão da terra do Egito, a terra de Judá, poucos em números, e todo o restante de Judá, que entrou na terra do Egito para habitar ali, saberá se subsistirá a minha palavra ou a sua. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro a ser sorteado. Livro de Lamentações, 5 capítulos. Livro de Lamentações, 5 capítulos. Capítulo 4 do livro de Lamentações. Vamos aqui. Capítulo 4 do livro de Lamentações. Contém 22 versículos, que diz assim, fala sobre o cerco de Jerusalém, nos versículos 17, 18 e 19. Os nossos olhos desfaleciam esperando o nosso vão socorro. Olhávamos atentamente para uma nação que não nos podia livrar. Espiaram os nossos passos, de maneira que não podíamos andar pelas nossas ruas. Está chegando o nosso fim. Estão cumpridos os nossos dias, porque é vindo o nosso fim. Os nossos perseguidores foram mais ligeiros do que as águias dos céus. Sobre os montes nos perseguiram no deserto, nos amarraram, armaram ciladas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Não deixem de escolher o número de 1 a 24, que no final dessa nossa live, o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração. Vamos aqui a um livro, livro de Êxodo, 40 capítulos. Livro de Êxodo, 40 capítulos. Capítulo 1 do livro de Êxodo. Êxodo, capítulo 1. Contém 22 versículos, que diz assim: a escravidão no Egito. Nos versículos 8, 9 e 10, diz assim: e levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecerá a José, o qual disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso que nós. Eia, usemos de sabedoria para com eles, para que não se multipliquem, e aconteça que, vindo guerra, eles também se ajuntem com os nossos inimigos, e pelejam contra nós e saiam da terra. Glórias ao nosso Senhor Deus.
Vamos aqui ao sorteio de mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te atrasando, te atormentando. Esse espírito vai ter que sair, em nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Oração de número 14. Vamos aqui na oração de número 14, que diz assim: Senhor Deus, haja paz e a graça do nosso Senhor Jesus o Cristo em todos os setores dessa vida, dessa casa, desse local de trabalho e desse veículo, com o poder dessa palavra que está sendo enviada agora, e toda a palavra irá se cumprir. Em o nome santo do nosso Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluias e meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Não deixem de meditarem aí, escolher o número de 1 a 24, que no final dessa nossa live, o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração. Livro de Atos contém 28 capítulos. Atos, 28 capítulos. Capítulo 21 do livro de Atos. Atos, capítulo 21. Perdão. Atos, capítulo 21, contém 40 versículos, que diz assim: a chegada em Jerusalém, nos versículos 17, 18 e 19. E logo que chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam de muita boa vontade. E no dia seguinte, Paulo entrou conosco em casa de Tiago, e todos os anciões vieram ali. E havendo-os saudando, contou-lhes por miúdo o que por seu ministério Deus fizera entre os gentios. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro da Bíblia Sagrada. Livro de Jó, 42 capítulos. Livro de Jó, 42 capítulos. Jó, capítulo 13. Jó, capítulo 13. Contém 28 versículos, que diz assim: Jó continua a sua defesa. Nos versículos 2, 3 e 4. Como vós o sabeis também, eu sei, não sou inferior. Mas eu falarei ao Todo-Poderoso e quero defender-me perante Deus. Vós, porém, sois inventores de mentiras e médicos que não valem nada. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro, livro de Provérbios, 31 capítulos. Livro de Provérbios, 31 capítulos. Capítulo 11 do livro de Provérbios. Capítulo 11 contém 31 versículos, que diz assim no versículo 2, 3 e 4. Em vindo a soberba virá também a afronta, mas com os humildes está a sabedoria. A sinceridade dos sinceros os guiará, mas a perversidade dos falsos os destruirá. De nada aproveitam as riquezas no dia da ira, mas a justiça livra da morte. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Marcos, 16 capítulos. Livro de Marcos, 16 capítulos. Capítulo 10 do livro de Marcos. Marcos, capítulo 10, contém 52 versículos, que fala assim, que o Senhor Jesus fala sobre a sua morte e ressurreição. Nos versículos 32, 33 e 34 diz assim: eles iam pelo caminho subindo para Jerusalém, e o Senhor Jesus ia adiante deles, e eles maravilhavam-se e seguiram-no atemorizado. Então, tornando a tomar consigo os 12, começou a dizer-lhe:
as coisas que lhe desviam sobrevir, dizendo: Eis que nós subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, que o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, e escarnecerão, açoitarão e cuspirão nele, e o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 2 Coríntios, 13 capítulos. 2 Coríntios, 13 capítulos. Capítulo 6 do livro de 2 Coríntios. Capítulo 6 do livro de 2 Coríntios contém 18 versículos, que diz assim: associação com os descrentes. Nos versículos 14, 15 e 16. Não vos prendas a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente, como Deus disse: neles habitareis, e entre eles andareis. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui, 2 Crônicas, 36 capítulos. Livro de 2 Crônicas, 36 capítulos. Capítulo 26 do livro de 2 Crônicas. Capítulo 26 do livro de 2 Crônicas contém 23 versículos, que diz assim: Uzias reina e prospera, nos versículos 4, 5 e 6. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a tudo que fizeram Amazias, seu pai, porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus, e nos dias em que buscou o Senhor Deus, o fez prosperar. Porque saiu e guerreou contra os filisteus, e quebrou o muro de Gate, o muro de Jabné e o muro de Asdod. Edificou cidades em Asdod e entre os filisteus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último livro a ser sorteado. Livro de Eclesiastes, 12 capítulos. Eclesiastes, 12 capítulos. Capítulo 10 do livro de Eclesiastes. Vamos aqui, Eclesiastes, capítulo 10. Contém 20 versículos, que diz assim: continuação dos conselhos para o povo. Nos versículos 2, 3 e 4. O coração do sábio se inclina para o bem, mas o coração do tolo para o mal. E até quando o tolo vai pelo caminho faltar-lhes o seu entendimento, e diz a todos que é tolo. Levantando-se contra ti o espírito do governador, não deixes o teu lugar, porque a submissão é um remédio que aplaca grandes pecados. Glórias ao nosso Senhor Deus. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu li apenas 3 versículos. E é necessário que vocês venham interagir com a palavra do nosso Senhor Deus para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença. Lendo todo o capítulo, seja onde vocês estiverem. E não deixe de se inscrever ou nos seguir, dependendo da rede social que vocês estiverem nos acompanhando, porque todos os inscritos estarão recebendo orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo. Agora estarei lendo aqui as revelações das ofertas, que diz assim:
Essas ofertas te trazem o mínimo de 4 fórmulas para você agir com elas. Em primeiro lugar, examinar a si mesmo. Em segundo lugar, examinar a fonte de segmento de fé espiritual religioso. Em terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. E em quarto lugar, é para você ter material de trabalho para você agir e assim receber as recompensas. Examine em Mateus 16, do 24 a 27, e João capítulo 15, e também lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, impiedade, anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine em Mateus capítulos 5, 7, 13, 15 e 23, e em João capítulo 7. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio dos 24 números que eu pedi para vocês meditarem aí e escolhendo um número de 1 a 24. Para agora, o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar te enviando um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. Vamos aqui ao sorteio. Se você escolher o número 16, vai meditar no livro de Salmos, capítulo 119, mas somente nos versículos 65 a 72. Se você escolher o número 23, vai meditar no livro de Sofonias, capítulo 2. Se você escolher o número 1, 2 Samuel, capítulo 21. Número 5, Tito, capítulo 1. Número 11, Ezequiel, capítulo 20. Número 19, Filemão, capítulo 1. Número 2, Apocalipse, capítulo 1. Número 10, Juízes, capítulo 15. Se você escolher o número 22, Lucas, capítulo 21. Número 3, 2 Timóteo, capítulo 2. Número 8, Colossenses, capítulo 3. Número 4, Ruth, capítulo 2. Número 9, Zacarias, capítulo 4. Número 17, Naum, capítulo 1. Número 12, Jeremias, capítulo 44. Número 18, Lamentações, capítulo 4. Número 24, Êxodo, capítulo 1. Número 7, Atos, capítulo 21. Número 6, Jó, capítulo 13. Número 15, Provérbios, capítulo 11. Número 14, Marcos, capítulo 10. Número 21, 2 Coríntios, capítulo 6. Número 13, 2 Crônicas, capítulo 26. E número 20, Eclesiastes, capítulo 10. Vamos aqui agora para nossas finalizações, que diz assim: muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito e membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais, e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação, além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na @ Igreja 70 Santos, na parte da tarde a partir das 16 horas e 48 minutos, na @AIG 1318 37300, e até às 1 hora e 12 minutos da madrugada, na @Igrejas Benditas, para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine em Mateus 16, do 24 a 27, e João capítulo 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você, e assim orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida, e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais
e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. E em outras redes sociais, abra o nosso perfil clicando na foto ou nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas, ministérios e canais parceiros. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 40 ofertas apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale desde 12 milhões de reais até 120 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e nossa produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias para vocês tirarem todas as suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as Escrituras da Bíblia Sagrada, e tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta, de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais, e assim sejam muitíssimos abençoados, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluias, e meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Agradeço imensamente a presença do Espírito Santo, do nosso Senhor Deus, nessa live, e agradeço imensamente a presença de cada um de vocês por ter continuado comigo até o final. E se vocês chegaram no decorrer dessa nossa live, agradeço também imensamente a presença de cada um de vocês. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E não deixem de fazer a sua obra para com o Senhor Deus. Vocês podem examinar os livros de Mateus, capítulo 16, do 24 a 27, e João, capítulo 15. Temos que fazer a nossa obra para com o Senhor Deus, para estar assim recebendo os galardões prometidos pelo nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Ele virá na sua glória, junto com os seus santos anjos, e vai recompensar a cada um segundo as suas obras. Glórias ao nosso Senhor Deus, e aguardo todos vocês na nossa próxima live. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo amém, Senhor Deus.